Fala galera, beleza? Professor Jean aqui e hoje a gente vai continuar o nosso assunto, né, sobre o sistema de locomoção, tá? E para tal a gente vai primeiramente, né, falar sobre uma parte do nosso corpo, né, muito importante para todo esse sistema, né, que são os nossos músculos, tá? E hoje a gente vai falar mais precisamente sobre os músculos estriados esqueléticos, tá? E esses músculos estriados esqueléticos são o que dão, né, a massa ao nosso corpo, né, a massa muscular do nosso corpo, o que quando a gente vai para academia, né, a gente malha esses músculos, por exemplo, né? Como, por exemplo, nas vacas, nos bois, eles constituem, por exemplo, a carne que a gente come desses animais, né? E esses músculos, eles funcionam, eles não são músculos involuntários, eles não são uma parte do nosso corpo involuntária, né? Ele é um músculo diferente do nosso coração, que é um músculo involuntário. Esse músculo, ele trabalha sobre a nossa vontade, né? E eles estão ligados aos nossos ossos, né? Por meio de tendões, né? E eles auxiliam na nossa locomoção, né? Eles vão, por exemplo, auxiliar, como por exemplo, o nosso braço, né? O movimento do braço, que vai ser, por exemplo, quando a gente levanta o braço, a gente faz um movimento, né, produzido por uma ação conjugada entre o bíceps e os tríceps, por exemplo, né? Então, ele faz que esses ossos daqui façam esse processo, né, de locomoção, tá? Então, nós temos diversos músculos estriados no nosso corpo que são extremamente importantes para todo o processo, né? Então, nós vamos ter aí os músculos flexores, tá? E os músculos extensores. E o que vai diferenciar um flexor de um extensor é que os músculos flexores, tá? Eles, ao se contraírem, eles vão determinar movimentos de flexão, tá? Enquanto os músculos extensores vão determinar movimentos de extensão, tá? Simples e fácil. E aí, a gente passando para a parte da locomoção e saúde, a gente tem em mente que existem diversos problemas de saúde que vão estar relacionados tanto ao processo de locomoção, tá, como ao processo de sustentação do nosso corpo. E uma das principais causas são os hábitos posturais, né? Nossos hábitos em determinados momentos, como por exemplo utilizando um computador ou pegando algo muito pesado no chão e afins, tá? Então, esses hábitos posturais vão ser determinados, tá? E vão determinar, né, podem ser determinantes para algum problema de saúde nosso e alguma deformação, né, na nossa coluna vertebral, por exemplo, né? Por isso é muito importante a gente manter sempre uma postura mais correta, né, quando sentar, quando ficar de pé, tá? Para evitar essas deformações ósseas, tá? Então aí a gente tem algumas posições, né, que que facilitam, tá, essas deformações, tá? Que aí, no caso, né, o uso do computador um principal, assim, né, que facilita essa deformação, e também o pegar peso, né? Muitas vezes a gente enverga a nossa coluna, quando na verdade a gente não deve fazer isso nunca, porque pode causar uma deformação, uma deformação na nossa coluna, tá? E nós temos três tipos de deformações bem frequentes na nossa coluna vertebral, que aí vão ser a escoliose, tá? A escoliose, que ela é um desvio da nossa coluna vertebral para o lado, tá? Isso, um desvio para o lado é o chamado escoliose, tá? Nós vamos ter aí a cifose, tá? Que é uma curvatura exagerada da coluna na região dorsal, ali próximo ao nosso pescoço, mais ou menos, tá? E nós podemos também ter a lordose, que é uma curvatura da coluna para dentro, na região lombar, tá? Do nosso corpo. E esses são os tipos mais comuns
de deformações que nós podemos estar causando aí ao nosso corpo, né? E aí isso pode ser causado tanto pela sua postura mesmo ao andar, tá? Ou como sua postura ao utilizar, por exemplo, computador ou enfim, tá? E aí, o músculo, ele vai ser muito importante para ele a presença, né, e a rotina com os exercícios musculares, tá? E isso porque o músculo ele trabalha, ele se desenvolve, ele fortifica, tá? E aquele músculo que não trabalha, ele vai aos poucos se atrofiando e pode causar, né, pode chegar a causar doenças. Então, os exercícios musculares tornam-se indispensáveis para manter os nossos músculos fortes e em boa forma, tá? E aí isso vai independer, né, da sua idade, do seu sexo, tá? Então você tem que fazer esses exercícios, mas tudo isso, né, é seguido de perto por um profissional, né, que vai lhe orientar quanto a esses exercícios físicos que você pode e que você deve fazer, tá bom? Então, trazem assim, benefícios como ampliar o relacionamento tanto físico como mental, tá? Promove uma propriocepção, tá? Que é você conhecer o seu corpo, tá? Você saber, você ter esse conhecimento do seu corpo de questão a você saber se orientar, né? Orientar assim, o seu corpo, se tem um melhor equilíbrio, saber a força exercida muito bem pelos seus músculos, né? Reconhecer a capacidade de localização espacial do seu corpo, tá? Então, você ter um autoconhecimento muito maior, tá? E vai ser ocasionado também pela prática de exercícios musculares. Além disso, reduz o risco, né, de alguma lesão muscular e enfim, tá? Reduz o risco também de problemas nas costas, braços, pernas e também vai ter um aumento da circulação do sangue, né? Esses músculos, eles quando estão em ação, eles recebem 4 vezes mais sangue do que quando você está em, tá?